Então, boa tarde, meninos. Hoje vamos falar de medidas agrárias. Vamos falar de medidas agrárias e da correspondência que essas medidas têm com as medidas de área. Para isso, nós vamos recordar um pouco aquilo que já falámos sobre medidas de área. E nessas medidas de área, se bem se lembram, nós tínhamos visto que as medidas de área tinham uma unidade principal, o metro quadrado, que depois se relacionava com submúltiplos e múltiplos, ou seja, medidas mais pequenas do que a unidade principal, os submúltiplos, ou medidas maiores do que a unidade principal, os múltiplos. E que a relação que havia entre elas, ao contrário das medidas de comprimento, que havia uma relação decimal, uma relação de 10 para 10, aqui não, há uma relação de 100. Até vimos que, mais tarde, como é que se calculavam as áreas, mas já lá vamos. Então, vamos ver, se nós tivermos um metro quadrado, é a mesma coisa que nós termos não 10 decímetros, como se tivéssemos nas medidas de comprimento, mas sim 100 decímetros, porque a relação é de 100. Então, se nós tivermos um metro quadrado, também é a mesma coisa do que nós termos 10.000 centímetros e não os 100 centímetros nas medidas de comprimento. Recordam-se disso. Depois também vimos que, para calcular a área de um terreno ou a área de uma superfície, nós utilizávamos uma fórmula muito fácil, que era lado vezes lado ou comprimento vezes a largura. No caso de um quadrado, os lados são todos iguais, que é o que está a aparecer no vosso ecrã, e nós tínhamos de multiplicar lado por lado. O lado, que era 1 metro vezes 1 metro, daria 1 metro quadrado. Ou seja, um quadrado com 1 metro de lado. Se fosse num retângulo, nós já temos os lados não são iguais, temos que os lados não são iguais, portanto temos comprimento vezes a largura. O que vai dar exatamente a mesma coisa. Ora bem, então, para recordar melhor aquilo que estamos a falar de áreas, vamos resolver este exercício que vinha nas vossas propostas de atividades do vosso manual de matemática. Nós temos aqui um campo de futebol que está inserido num campo maior e o que nos pediam era para nós calcularmos a área deste campo de futebol, certo? Então, por onde é que nós vamos começar? Vamos começar por recordar que... deixem-me pôr só aqui a nossa caneta a funcionar. Vamos começar por recordar que a área calcula-se como lado vezes lado. Como neste caso o campo de futebol é um retângulo, nós calculamos a área igual a comprimento vezes a largura, que seria na mesma lado vezes lado. Só que como temos dois lados diferentes, o comprimento aqui e a largura aqui, nós vamos calcular a área multiplicando estas duas dimensões. E a área vai nos dar o resultado, se nós falarmos em metros, porque aqui temos todas as medidas em metros, vai nos dar o resultado em metros quadrados. E até vimos que este 2, o expoente 2, correspondia às duas dimensões, ao comprimento e à largura. Ok, então vamos lá calcular. Nós sabemos que aqui o comprimento do campo de futebol está cá marcado. Este era fácil. Então o comprimento daqui até aqui está aqui marcado nas medidas 95 metros. Então o comprimento era fácil. Comprimento igual a 95 metros, certo? Agora, a largura, vamos lá ver como é que nós sabemos a largura. A largura vai daqui a aqui. Então, na largura, nós temos, não temos cá a medida, em lado nenhum, não temos os dados,
mas sabemos que a largura total do campo onde está inserido o campo de futebol, a largura total, daqui de baixo cá acima, são 95 metros também. Então, mas desses 95 metros, não é a largura do campo de futebol. Pois não? Então, nós vamos ter de tirar este pedaço aqui, a cor de salmão, que não é do campo de futebol. E se deslocarmos o nosso olhar para o lado direito, temos aqui que do campo de futebol até cá mais abaixo, nós temos uma distância de 25 metros. Então isto quer dizer o quê? Que temos o campo de futebol mais 25 metros. Então, para calcularmos a largura do campo de futebol, será a largura total do campo, 95, menos aqueles 25. Se nós retirarmos os 25, vai-nos dar apenas a largura do campo de futebol. E ora, 95 menos 25, em metros que estamos a falar, vai-nos dar 70 metros. Certo? Ok. Então temos o comprimento, 95 metros, e a largura, 70 metros. Então já podemos calcular a área. Então a área do campo de futebol é igual ao comprimento, 95 metros, vezes a largura, que são 70 metros. Certo? Então, agora fazemos o produto e nem precisamos fazer o algoritmo, porque ter 95 vezes 70 é o mesmo que 95 vezes 7 e acrescentamos um zero, certo? Então vamos multiplicar o 95 por o 7 e acrescentaremos um zero. Então isto seria igual, ora, 7 vezes 5, 35, e vão 3, 7 vezes 9, 63, com 3, 66, e acrescentaríamos o zero, que não multiplicamos. Isto dar-nos-ia metros, mas desta vez quadrados. Então, temos a área do campo de futebol calculada. 6.650 metros quadrados. Certo? Comprimento vezes a largura. Então, temos esta matéria revista e, como veem, é muito fácil. Então, vamos avançar. Até se falarmos de campos agrícolas, imaginem que nós falamos de campos agrícolas e queremos calcular a área desses campos agrícolas. Imaginem um imenso campo agrícola, uma planície imensa no Alentejo, e nós queremos calcular a área. Ora, se nós calcularmos a área em metros quadrados, ou em decímetros quadrados, ou em decâmetros quadrados, seria algo difícil, porque são grandes extensões de terreno. Então, quando nós falamos em campos agrícolas, geralmente nós falamos noutro tipo de medidas. Nas medidas que são as medidas agrárias. Agrárias que está relacionado com agricultura. Então, já certamente ouviram falar a alguém de agricultura e algo deste género. Olá, vizinho de Sarmento. Este ano conseguiu uma colheita de 40 toneladas de batata por hectare. Isto quer dizer o quê? Que este agricultor diz que em cada hectare de terreno ele teve uma colheita, conseguiu produzir 40 toneladas de batata. 40 mil quilos. O que é mais ou menos o normal para em anos de colheita normal. Então, mas ele fala em hectares. Ora, lá está. Hectares é uma das medidas que nós utilizamos quando falamos de campos agrícolas. Então vamos ver com mais atenção. As medidas agrárias. Então as medidas agrárias são medidas que nós utilizamos para campos agrícolas, portanto com grandes extensões de terreno. E nas medidas agrárias nós temos como unidade principal o ar. O ar é a unidade principal das medidas agrárias
e um ar é o equivalente a 100 metros quadrados. Ou seja, um decâmetro quadrado. Portanto, um ar já é uma grande dimensão. São 100 quadrados de 1 metro, o que já é muito. Depois temos um único submúltiplo, ou seja, uma única unidade mais pequena do que o ar, o que tem lógica, porque estamos a falar de grandes dimensões, não iríamos ter unidades muito pequenas. Então temos, vamos voltar aqui um pouco atrás, temos o centear que é o submúltiplo, é a unidade mais pequena do que o ar, e um centear é a mesma coisa que um metro quadrado. Portanto, é uma medida pequena. Um metro quadrado dá para um canteiro de jardim. Agora, nos múltiplos nós temos o hectare, que é aquilo que mais se ouve falar. O hectare e o ar são as medidas de que mais se ouve falar. E temos o miriar. O hectare é igual a 1 hectómetro quadrado, ou seja, é igual a um quadrado com 1 hectómetro, ou seja, 10.000 metros quadrados. Já é uma grande dimensão. E depois temos o miriar para grandes, enormes dimensões de terreno, porque temos que o miriar é igual a 1 km quadrado, ou seja, um miriar é um quadrado com 1 km de lado. Um miriar é igual a 1 milhão de metros quadrados. Portanto, para medidas muito grandes, para as grandes herdades, por exemplo, do Alentejo, as grandes planícies do Alentejo. Então, estas medidas, como vocês já se aperceberam, têm uma equivalência às medidas de área que nós já tínhamos estudado. Um centear é igual a 1 metro quadrado. Portanto, quando falamos de um centear, estamos a falar de 1 metro quadrado. Quando estamos a falar de um ar, é o mesmo que falarmos de um decâmetro quadrado. Quando estamos a falar de um hectare, é o mesmo que estarmos a falar de um hectómetro quadrado. E quando estamos a falar do miriar, é o mesmo que estarmos a falar de 1 quilómetro quadrado. Então há aqui uma correspondência entre as medidas de área e as medidas agrárias. Então vamos ver melhor. No caso das medidas de área, nós tínhamos o decímetro quadrado, centímetro quadrado e o milímetro quadrado. É óbvio que essas para as medidas agrárias estão excluídas, porque ninguém vai dedicar-se à agricultura só com 1 centímetro quadrado. Daria quanto muito para pôr uma plantinha e ela não poderia crescer muito. Então, nós temos que o centear equivale a 1 metro quadrado. E é a primeira relação que nós temos. Depois temos que um ar equivale a 1 decâmetro quadrado. Depois temos um hectare, que equivale a 1 hectómetro quadrado. E um miriar, que equivale a 1 quilómetro quadrado. Então, aqui será muito fácil vocês terem a percepção de que as medidas de área correspondem a algumas medidas agrárias, ou vice-versa. E, portanto, é fácil transformar umas noutras. Vamos avançar um pouco para este exemplo. Vamos lá ver. Nós temos que aqui um centear é igual a 1 metro quadrado. Já tínhamos visto no quadro anterior. Lembram-se? Então, um ar é igual a 1 decâmetro quadrado. Também já tínhamos visto. Então, a quantos metros quadrados equivale? Então, se eu tiver 1 decâmetro quadrado, de transformar decâmetros em metros quadrados, eu ando 2 casas, porque temos uma relação de 100, para a direita. Decâmetro, metro. Certo? Então, um ar é igual a 1 decâmetro quadrado, ou seja, 100 metros quadrados. Um hectare é igual a 1 hectómetro quadrado. Então, quantos metros quadrados são? Se eu tiver 1 hectómetro, ando 2 casas para ter decâmetro, hectómetro, decâmetro e metro. Então tenho 10.000 metros quadrados. E o miriar é igual a 1 quilómetro. Então, se eu tiver 1 quilómetro, ou um miriar, que é a mesma coisa, então 1 quilómetro, transformar em metros quadrados, eu ando 2 casas de quilómetro para hectómetro, 2 casas de hectómetro para decâmetro e 2 casas de decâmetro para metro.
Então eu tenho aqui que é 1.000.000 de metros quadrados. Ou seja, 1 milhar é a mesma coisa que 1 km², mas também é a mesma coisa que 1.000.000 de metros quadrados. Certo? Perceberam? Isto é fácil de perceber estando a visualizar a situação. No entanto, as medidas mais usadas e aquelas que nós ouvimos falar com mais frequência são o hectare e o ar. Vamos avançar um pouco. Então, vamos resolver este exercício do vosso manual de matemática. Reparem uma coisa. Nós temos aqui um exercício para resolver algumas equivalências. Temos 18 km² que nós temos de transformar em milhares, em hectares, em ares e em centeares. Vamos começar por perceber e recordar que 1 milhar é igual a km². Então, se estiver a falar de 1 milhar, é o mesmo que 1 km². Um hectare é o mesmo que 1 hectômetro². Um ar é o mesmo que 1 decâmetro². E um centear é o mesmo que 1 metro². Então, se eu tiver 18 km², reparem que eu, vou só aqui tornar mais visível, se eu tiver 18 km², é a mesma coisa que eu ter aqui 18 milhares. Certo? Mas eu até já tinha aqui algo preparado para vos mostrar. Mais fácil assim, mais perceptível. Então, 18 km² é a mesma coisa que 18 milhares. Então, se eu tiver 18 km², para transformar em hectares é o mesmo que transformar em hectômetros². Avanço 2 casas. Se eu quiser transformar em decâmetros² ou em ares, que é a mesma coisa, avanço outras 2 casas. E em metros quadrados, outras 2 casas. Estão a ver? É muito fácil. Passamos ao segundo exemplo. No segundo exemplo, nós temos aqui 270, mas que decâmetros². E nós sabemos que decâmetros² é a mesma coisa, estão a ver aqui, que ares. Então, aqui, eu vou escrever na casa respectiva os 270 decâmetros², que é a mesma coisa que 270 ares. Então, agora vamos resolver para metros quadrados. Se eu estou em decâmetros² e quero ir para metros quadrados, ou se estou em ares e quero ir para centeares, é exatamente a mesma coisa, ando 2 casas. É uma relação de 100. Estão a ver? E fico com 27.000 metros quadrados. Mas se eu quiser transformar 270 decâmetros em hectómetros, ando 2 casas para a esquerda. Ora, aí está. O algarismo das unidades era o 0, passou para o 2. 2 casas para a esquerda. E se quiser transformar em km² ou em milhares, ando outras 2 para a esquerda. Agora vamos ao último exemplo. Temos 14.245 metros quadrados. E nós sabemos que metros quadrados é a mesma coisa que centeares. Então, eu vou escrever o número nos centeares. 14.245 metros quadrados ou 14.245 centeares. É exatamente a mesma coisa. Para transformar em decâmetros², eu ando 2 casas para a esquerda. Estão a ver? Com a vírgula. Passa do 5 para o 2. E outras 2 casas para a esquerda para hectómetros². E outras 2 para a esquerda para quilómetros². E temos aqui uma forma muito fácil de resolver as equivalências. Espero que tenham percebido. No caso de terem alguma dúvida, já sabem que podem sempre contar com o vosso professor para o esclarecimento das dúvidas. Então, até à próxima.